Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à unidade 3 da disciplina Psicologia, Diversidades e Minorias. Agora nós vamos falar um pouco sobre diversidade cultural e diversidade cultural religiosa. É importante a gente compreender que o Brasil é signatário de normativas da Unesco, como a Declaração sobre a Diversidade Cultural, o que compreende que o Brasil concorda com os parâmetros da Unesco no que se refere ao fato de que a diversidade cultural é um direito humano e implica em reconhecer as diversidades culturais como legítimas. Nesse sentido, é importante que a gente tenha uma educação que respeite as identidades culturais e o direito de cada um de participar das diferentes práticas culturais. Esse direito também está previsto na Constituição Federal de 1988, que traz o Estado democrático para o pleno exercício dos direitos culturais. É importante a gente compreender que a diversidade diz respeito ao reconhecimento do diferente, do outro, daquilo que é diferente de mim, o que implica uma rejeição de normas simplistas, binárias, de posições radicais, e implica também o reconhecimento das culturas. Nesse sentido, é importante que a gente compreenda que processos culturais dizem respeito também a mudanças. Uma cultura nunca é estática. Se falamos, por exemplo, de uma cultura brasileira, de uma cultura mineira, não estamos falando de algo estático, é algo que está em movimento. Porque elas passam por assimilação, que diz respeito a buscar, ou, num certo sentido, trazer para dentro de si elementos de outras culturas, o que também implica, por vezes, também o abandono de certas práticas culturais. Importante compreender que, quando há relações de poder, como na colonização, há uma dominância no sentido de imposição de uma cultura sobre a outra. Quando falamos em imposição de uma cultura, estamos falando de comportamento, de modos de agir, de ser, de pensar, de filosofias, modos de vida, religiões, etc. E nesse sentido, o multiculturalismo, então, é um movimento que busca falar de tolerância e de respeito às diferentes culturas, entendendo que todas são importantes, que não deve haver uma dominância que fez parte da nossa história. Então, aceitar o diverso, dar-se conta da percepção do diverso é muito importante. Ainda que no primeiro momento a gente olhe para a cultura alheia com os nossos olhos. Isso ainda é muito comum. No entanto, a gente tem um movimento aí que é internacional, não apenas nacional, que traz o respeito e a importância de olhar para as diversas culturas. Claro que a cultura é a forma como eu vejo o mundo, é a lente a partir da qual eu olho e vejo esse mundo. Mas também ela está em constante modificação. Para eu conhecer o significado de uma ação de uma outra cultura, eu preciso entender todo um contexto. Toda essa cultura que, inclusive, molda a forma de pensar. Importante a gente compreender que a tolerância ela vai falar bastante desse aspecto, né, do respeito à diferença cultural. Interessante também dizer, no que se refere à diversidade cultural, que nós temos dois conceitos importantes, que é o pluralismo, que ele tem uma conotação mais ideológica e diz respeito à celebração da diversidade, a ver a diversidade como algo positivo, e a diversidade, que é um outro conceito importante, que diz respeito a uma constatação empírica, né, de que as pessoas são diversas e elas não precisam ser iguais. De 1990 para cá, com essa declaração da Unesco, como eu citei, nós temos aí uma ideia de multiplicidade cultural ou qualidade do que é diverso. É importante que isso também impregna todos os campos, né? Então, pensando a diversidade no campo educacional, no campo das universidades, no campo também da psicologia. Então, a gente compreende que esse movimento para reconhecimento da diversidade ele é muito importante, vem da Unesco, vem da ONU, vem dos direitos humanos, mas também no Brasil a gente tem um Programa Nacional de Direitos Humanos, que reafirma também o direito à crença, ao seu exercício, o que também já estava na Constituição de 88, né, que nós temos direito à liberdade à crença, né, a professar a fé que quisermos. E nesse sentido é importante compreender que além da liberdade de crença, que ela é importante, ela é de cada um, as religiões precisam também ter garantias e direitos constitucionais para que elas existam, para que elas sejam respeitadas. Então, dentro de um Estado laico e democrático, não faz sentido termos uma religião que tem espaço, que é protegida e outra não. Então, é importante que todas sejam. Isso diz respeito ao fato de que há uma pluralidade de religiões, há uma diversidade de culturas e religiões. E isso é muito importante.
Compreendendo que o nosso Estado é laico, nós temos hoje diversas religiões no Brasil que podem ser divididas em 3 matrizes, de modo geral. Matrizes indígenas, que existem, são importantes. Se falamos de matrizes, estamos falando de muitas religiões indígenas que existem. Matriz ocidental cristã, que fala de todas as religiões cristãs que chegaram ao Brasil, né, da católica, protestante, espírita. Temos as matrizes também africanas, que passaram também por processo de sincretismo, muitas delas foram inclusive absorvidas pelo catolicismo, mas também passaram a partir dos anos 60 por um processo de revalorização da matriz africana mesmo, compreendendo esse movimento de que é importante o reconhecimento das diversas religiões e isso faz parte da identidade cultural. Na nossa atuação como psicólogos, nós compreendemos que a espiritualidade, a religião é parte também da vida das pessoas, pode ser parte dessa vida, e nós compreendemos que nunca deve ser imposto, porque nossa prática é laica e baseada nos direitos humanos. Portanto, fazemos uma escuta e entendemos dentro do referencial daquela pessoa a importância das suas práticas, das suas concepções de vida que estão também imbuídas de religiosidade. Por hoje é isso, obrigada.